Hoje nossa aula será sobre volume. Vamos ver o que é, medidas de unidade e como calcular. No final da aula, nós vamos apresentar alguns exercícios e no final do vídeo, alguns links que apontam para a resolução de exercícios de concursos referente ao tema. Bons estudos! Nesta aula sobre volume, veremos inicialmente o que é volume e qual é a unidade de medida utilizada. Posteriormente, veremos como calcular as áreas das principais figuras espaciais. O que é volume? Volume é a medida no espaço ocupado por algo. Se eu tiver então em minhas mãos uma lata que ocupa um volume e eu quero saber qual o seu volume, eu poderia utilizar uma jarra contendo um líquido, no caso uma jarra com 1000 mililitros ou 1 litro. Então eu colocaria esta lata dentro da jarra e veria a quantidade de líquido deslocado. A lata irá deslocar o mesmo volume de líquido do seu próprio volume. Observe que o volume contido dentro da jarra subiu de 1 litro, de 1000 mililitros para 380 mililitros. Isso, portanto, nos permite saber que o volume da lata é 380 mililitros. Vejamos qual é a unidade de medida utilizada para calcular o volume. Nós vamos falar de metro cúbico. E o que é um metro cúbico? Imagine um cubo, uma caixa, em que todas as 6 faces sejam quadradas, um cubo, e que cada aresta possua exatamente 1 metro. Então, uma caixa que tem as dimensões 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Este volume equivale a 1 metro cúbico. Ora, mas o volume a gente não costuma medir normalmente em litros? Sim. O litro equivale a submúltiplo do metro cúbico, que é o decímetro cúbico. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, todas as vezes que nós quisermos calcular o volume em litros, é importante que nós transformemos antes as dimensões todas para decímetros, ok? Então vamos lá. Vamos imaginar aqui um cubo. A gente está vendo só a base do cubo, eu estou vendo o cubo por cima, a base do cubo que tem a aresta L, e o volume é a área da base vezes a altura. Eu vou calcular a área desta face, a área da base e multiplicar esta área pela altura. A área da base, a gente já viu, é lado ao quadrado, lado vezes lado. Aqui eu estou vendo o cubo por cima, vendo a base, apenas a base do cubo, vendo o cubo por cima, e eu sei que a área dessa base é lado ao quadrado. Agora eu vou girar um pouquinho esse cubo, eu vou girar um pouquinho para que a gente tenha acesso também à altura do cubo, né? Qual a altura do cubo? Agora você veja que a base ficou aqui em cima, a base ficou aqui em cima, mas nós já sabemos que a área dessa base é L ao quadrado e temos acesso agora à informação aqui da altura do cubo, que também é L. Sabendo, pois, que a área da base é lado ao quadrado e que a altura também é lado, então o volume ficaria a área da base vezes o lado. Ora, mas a área da base é o próprio lado ao quadrado, não é isso? Vou substituir aqui onde está a área da base, vou escrever lado ao quadrado. Pronto. Volume é então, portanto, lado ao quadrado vezes lado, ou simplesmente lado ao cubo. Então, quando eu quiser saber o volume do cubo, basta que eu eleve a aresta, o valor da aresta, ao cubo.
Vejamos um exercício. Qual é o volume de um cubo cuja aresta mede 3 decímetros? Vamos ver? Ora, o volume é igual a lado de cada face ao cubo, ou seja, a aresta ao cubo. Como a aresta mede 3 decímetros, nós vamos ter 3 ao cubo, ou 27 decímetros cúbicos. Tranquilo, não é isso? Vamos mais um exemplo. Uma caixa em formato de um cubo comporta um volume de 125 centímetros cúbicos. Quanto mede a aresta interna desta caixa? Esse é diferente, nós temos aqui o volume. O que nos falta é a aresta, mas a fórmula é a mesma. A fórmula é aresta ao cubo. Tá? Então, se nós sabemos que o volume é 125, isto é igual a aresta ao cubo, que é a medida do lado de cada face, né? Que é um quadrado. Tirando a raiz cúbica dos dois lados, para isolar o L, raiz cúbica de 125 é igual a raiz cúbica de L ao cubo. Então, a aresta é igual a 5 ou a aresta é igual a 5 centímetros cúbicos. Muito bem. E o prisma? O prisma, aqui nós temos um prisma de base quadrangular, mas poderia ser um prisma de base triangular, pentagonal, hexagonal, tanto faz. O fato é que o volume calcula-se da mesma forma, a área da base vezes a altura. Então nós temos aqui um prisma de base quadrangular, que nós temos a largura A, aqui o comprimento B e a altura H. Então nós vamos fazer o volume igual à área da base vezes a altura, sabendo que a área da base é um lado vezes o outro da base, né? Uma aresta vezes o outro aqui do paralelepípedo. Nós vamos ter o volume é igual à área da base vezes a altura. Como a área da base é A vezes B, então o volume vai ser A vezes B vezes H. Este prisma, no caso particular, que tem base quadrangular, cuja base é um quadrilátero, nós vamos chamá-lo de paralelepípedo. É um prisma, mas quando se referir a paralelepípedo, você já sabe que é um prisma de base quadrangular. É uma face de 4 lados que compõe a base. Então vamos neste exercício. A caixa d'água de formato de um paralelepípedo possui internamente 1 metro de comprimento, 80 centímetros de largura e 6 decímetros de altura. Quantos litros comporta essa caixa d'água? Bom, vamos lá, vamos desenhar a caixa d'água aqui. Ele diz que tem 1 metro de largura, 80 centímetros de largura, 1 metro de comprimento e 6 decímetros de altura. Como ele pede a resposta em litros, como o meu volume vai ser dado em litros, então é interessante que eu já calcule este volume em decímetros cúbicos, porque o decímetro cúbico é a mesma coisa que litros. Então eu vou converter cada uma dessas unidades para decímetro. 6 decímetros já está em decímetro. Agora, 1 metro vira 10 decímetros. E 80 centímetros vira 8 decímetros. Agora eu tenho aí um paralelepípedo, um prisma de base quadrangular, cujas arestas todas estão medidas em decímetro. Agora é só multiplicar. Volume 10 vezes 8 vezes 6, volume 480 decímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 480 litros. Decímetros cúbicos é igual a 480 litros. Foi fácil também, né? O processo de cálculo do volume da pirâmide e o volume do cone é basicamente o mesmo.
Só que eu vou calcular a área da base, multiplicar pela altura e dividir por 3. O segredo está em dividir por 3. Então aqui na figura da esquerda eu tenho aqui uma pirâmide de base quadrangular. Eu vou gerá-la um pouquinho para a gente ter uma visualização melhor. Então aqui está a pirâmide. A área da base, eu calculo a área da base, multiplico pela altura da pirâmide e divido por 3. Aqui no cone, à direita, eu calculo a área do círculo, multiplico pela altura do cone e divido por 3. Este é o segredo para calcular a área do cone e da pirâmide. Então vamos lá ao exercício. Esta mede 230 metros. Sua altura mede 148 metros. Qual o seu volume? Aplicação direta de fórmula. Então vamos lá. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura. Só que, por se tratar de pirâmides e cones, a gente divide o resultado por 3. Então, a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, volume é a área da base. A base é 1 quadrado, lado ao quadrado, 230 ao quadrado. Essa é a área da base, vezes a altura, que é 148. O resultado será dividido por 3. Então, vamos lá. A área do quadrado que forma a base vezes a altura, 7.829.200, dividido por 3, nós vamos ter o volume em metros cúbicos da pirâmide. E este aqui é o resultado que nós procurávamos. E aí nós conseguimos ver o que é volume, né? Que é o espaço que um corpo ocupa, né? Sua dimensão espacial. Qual é a unidade da medida utilizada, que é o metro cúbico e seus múltiplos e submúltiplos. Lembrando que o decímetro cúbico é igual ao litro. E como calcular as áreas das principais figuras espaciais. Nesta aula vimos como calcular o volume dos principais sólidos, do cubo, do paralelepípedo, do prisma, da pirâmide e do cone. Na descrição do vídeo se encontram links que dão acesso à resolução de questões de alguns concursos que trazem essas questões nas suas provas de seleção. Bons estudos!